Bom dia, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre a medição de volumes de dados. O que é isso? Medição de volumes de dados é a capacidade de armazenamento que nós temos na memória do nosso HD, do nosso disco local, C, representado pela letra C, né? Tudo que a gente grava, tudo que a gente salva no nosso computador, ele é salvo em um disco. E esse disco, ele tem um limite, certo? Então, a gente vai ver isso aqui, a medição de volume de dados. Como funciona? Bem, aqui o curso de Sucesso Informática apresenta uma breve explicação sobre bits, bytes e outros nomes relacionados, que lhe ajudará a entender melhor como é feita a medição de volumes de dados nos computadores. Os bytes representam todas as letras, maiúsculas e minúsculas, sinais de pontuação, acentos, caracteres especiais e até informações que não podemos ver, mas que servem para comandar o computador e que podem, inclusive, ser enviados pelo teclado ou por outro dispositivo de entrada de dados e instruções. Rotinas do nosso cotidiano. Eu vou estar exemplificando para vocês que algumas rotinas que faz parte do nosso cotidiano, a gente faz assim as coisas meio que automaticamente porque já faz desde criança, então a gente já tem uma noção. O que eu estou querendo dizer? Que, por exemplo, quando a gente vai no supermercado e pedimos 1 quilo de carne, a gente também poderia pedir 1000 gramas de carne, que seria a mesma coisa, certo? Se a gente fosse pedir para 2 quilos de carne, seria a mesma coisa que 2000 gramas de carne, e assim sucessivamente. Ou seja, para cada 1000 gramas, utilizamos a medida de 1 quilo, certo? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Por exemplo, quando caminhamos 1000 metros, podemos afirmar que caminhamos 1 quilômetro. Ou seja, para cada 1000 metros, utilizamos a medida de quilômetro. Quando o ponteiro pequeno do relógio percorre um giro de 360 graus, para cá, né? Podemos afirmar que passamos 1 hora. E 1 minuto quando for o ponteiro grande, certo? O ponteiro pequeno, ele gira 360 graus, corresponde a 1 hora, certo? E o ponteiro grande gira 360 graus, corresponde a 1 minuto. Então, a gente utiliza todas essas medidas no nosso dia a dia. E em nosso dia, utilizamos várias denominações para simplificar números grandes, o que a gente acabou de ver ainda há pouco, certo? Na informática, da mesma forma, utilizamos de forma simplificada o tamanho de nossos dados de memória armazenados no computador. Por essa razão, chamamos de bytes o correspondente a 1. Kilobytes ou kbytes chamam 1000. Megabytes, tá? Ou mega, 1 milhão. Gigabyte ou giga, 1 bilhão. E terabyte ou tera, 1 trilhão. Ou seja, seguindo a ordem acima, qual a ordem? Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Concluímos que o posterior é sempre 1000 vezes maior que o anterior. Repetindo, concluímos que o posterior é sempre 1000 vezes maior que o anterior. Os computadores entendem impulsos elétricos, positivos ou negativos, que são representados por 1 ou 0. A cada impulso elétrico damos nomes de bits, que em inglês é binary digits. Um conjunto de 8 bits reunidos com uma única unidade forma 1 byte, certo? Um conjunto de 8 bits reunidos como uma única unidade
forma um byte. Um impulso elétrico ele é igual a um bit. Um impulso elétrico ele é igual a um bit. Um byte corresponde a uma letra. Corresponde a uma letra. Um byte corresponde a uma letra, que corresponde a 8 bits, ou 8 impulsos elétricos, certo? 8 impulsos elétricos, tá? 1 kilobyte, que podemos representar pela letra KB, pela sigla KB, ou kbyte. Algumas pessoas, ao invés de falar kilobyte, falam kbyte, que é mais usada essa palavra kbyte, que a sigla é KB, é igual a 1024 bytes. Olha, essa medida de 1024, que é uma medida mais assim, precisa, mais exata, eu sugiro a vocês que ignorem por enquanto, porque eu acho que atrapalha um pouco para vocês. O ideal é que vocês considerem sempre assim, arredondando para 1000, certo? Então, 1 kilobyte, na verdade, esse kilobyte aqui, ele representa 1000 bytes, certo? Vamos trabalhar dessa forma que fica mais fácil, até porque essa diferençazinha de 24 assim, não vai interferir tanto assim no nosso entendimento. 1 megabyte, ou MB, que é a sigla, né, de megabyte, ou MB, que muita gente chama, certo? A maioria chama de mega, né? A maioria chama de mega. Você já deve ter ouvido falar várias vezes. Esse megabyte, que é 1,024 kbyte, ele corresponde a 1000 kbytes, certo? Então, 1 megabyte, ele corresponde a 1000 kbytes. Reparem que, à medida que eu vou aumentando, o resultado, ele é sempre 1000 vezes superior ao item anterior, certo? Vocês estão vendo aqui que esse item aqui do megabyte, 1 megabyte corresponde a 1000 kbytes, que é o item anterior, certo? 1 gigabyte, que é representado pela letra GB ou Gbyte, né? Mas muita gente chama de giga, que é o nome mais conhecido, né? Vocês já ouviram falar. A mesma coisa, 1024 MB, que a gente vai usar aqui para facilitar para a gente, que é 1000 MB, 1000 megabytes. Então, 1 gigabyte, que é esse aqui, ele representa 1000 megabytes, que é o anterior, certo? Agora, 1 terabyte, ele corresponde a 1024 gigabytes, que é exatamente igual a 1000 gigabytes, certo? Então, novamente, 1 terabyte, ele representa 1000 do anterior, que é o giga. Aqui, ó, a gente está passando meu mouse aqui. O giga, ele corresponde a 1000 mega, que é 1000 vezes o anterior, que é esse que eu estou passando a setinha aqui, certo? 1 megabyte, ele corresponde a 1000 kbytes, que é esse aqui de cima, o anterior, certo? E assim vai, ou seja, 1000 bytes, 1 kbyte, né, melhor dizendo, ou kilobyte, ele representa 1000 bytes, que é o anterior, certo? É como se vocês fossem comparar, gente, no caso, decímetro, centímetro, metro, quilômetro, certo? São avanços de casas decimais, assim como tem quilo, tem tonelada, certo? Tudo vai aumentando de 1000 em 1000, certo? Então, o importante é vocês seguirem essa sequência para vocês compreenderem melhor. Qual é a sequência? É um byte, que é a menor unidade de memória, que corresponde a uma letra. Depois, logo a seguir, vem kilobyte, que é 1000 vezes maior em relação ao byte. Depois vem megabyte, que é 1000 vezes kilobyte.
Aí vem o gigabyte, que é 1000 vezes megabyte, e terabyte, que é 1000 vezes gigabyte, certo? Eu vou estar repetindo na frente mais um pouquinho para vocês fixarem melhor, certo? Aqui, ó, por exemplo, ó, o que eu acabei de falar. 1 kilobyte corresponde a 1000 bytes, ele é 1000 vezes superior ao item de cima, que é o byte, certo? Então, 1 kilobyte é 1000 vezes o anterior, 1000 vezes ao anterior, que é esse aqui, ó, certo? Agora, 1 megabyte, que corresponde a 1000 kilobytes, ou seja, 1000 vezes ao anterior, ou seja, 1 megabyte é 1000 vezes o kilobyte. O gigabyte é a mesma coisa, ele é 1000 mega, ou seja, ele é 1000 vezes o anterior, que é megabyte. E o terabyte, que corresponde a 1000 giga, ele é 1000 vezes o anterior, certo? Existem outras medidas que não são utilizadas assim pela grande maioria dos usuários. Eu vou passar para vocês só por passar, só para vocês saberem que ela existe. Mas dificilmente a gente vai usar elas um dia, certo? Isso aí é só para supercomputadores, coisas assim, danadas, computadores que utilizam assim, uma capacidade de dados muito grande, muito além do que os usuários normais assim, usam, utilizam, melhor dizendo. Então, eu só vou mostrar aqui só para algumas de vocês, que é o petabytes, exabytes, zettabytes, yottabyte, ou seja, sempre essa aqui 1000 vezes maior que essa aqui é 1000 vezes maior que essa, e essa aqui é 1000 vezes maior que essa, e essa aqui é 1000 vezes maior que o terabyte que a gente viu na página anterior, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de um HD ou um disco local C de 80 GB, representado por 5 pastas, certo? Vamos ver o nosso exemplo abaixo. Então, para 80 GB, eu tenho um total aqui ó, de 80.000 megabytes, certo? Então, para 80 GB, me dá um total de 80.000 megabytes. Por quê? Porque 1 GB corresponde a 1.000 megabytes, conforme a gente viu na tabela anterior. Se vocês tiverem com a apostila em mão, vocês vai ficar melhor para vocês visualizarem aí. Então, aqui 80.000 megabytes é a mesma coisa que 80 GB, que é a sigla de gigabyte, ou 80 GB, que a maioria das pessoas chamam assim, de giga, certo? Então, vamos lá. A primeira pasta, eu tenho 10.000 megabytes. A segunda pasta, eu tenho 21.000 megabytes. A terceira pasta, eu tenho 15.000 megabytes. A quarta pasta, eu tenho 20.000 megabytes. E a quinta pasta, eu tenho 14.000 megabytes. Isso é um exemplo que eu estou dando, como se essas 5 pastas tivessem vários arquivos, vários programas, fazendo um total desses números aqui, 10.000, 21.000, 15.000, 20.000, 14.000. A soma dessas 5 volumes aqui, vamos chamar assim, dá um total de 80.000 megabytes. A soma de todos esses aqui, ó, a gente está passando a linha setinha aqui, dá um total de 80.000 megabytes, que corresponde a 80 GB, certo? Vamos olhar no gráfico, certo? Aqui eu tenho o gráfico, é como se fosse esse gráfico, como se fosse a representação do nosso disco local C, do nosso HD, certo? Digamos que no nosso disco local C eu tivesse essas 5 pastas aqui. Vocês reparem que ó, a de 21 GB, ela tem uma área maior aqui, ó, certo? Ela é maior do que a de 20, é maior do que a de 15, que é maior do que a de 14, que é maior do que a de 10, certo? Então, esse gráfico de pixels aqui, ele representa a proporção da capacidade que cada pasta está usando no disco.
Ou seja, se meu disco aqui é de 80 GB, certo? Eu posso afirmar que esse disco está totalmente cheio. Eu não teria condição de gravar mais nada aqui, porque ele está totalmente cheio. Não tem a soma de todos os arquivos e programas que foram utilizados, a memória da soma de todas essas faixas, deu um total de 80 GB. Então, eu não tenho como gravar mais nada aqui. Quer ver? Vamos demonstrar aqui, por exemplo, a primeira pasta, 10.000 MB, ela corresponde a 10 GB. A segunda pasta, que são 21.000 MB, ele corresponde a 21 GB. A terceira pasta aqui, essa terceira pasta aqui é 15.000 MB, certo? 15.000 MB, ele corresponde a 15 GB, conforme vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Essa outra pasta aqui, a quarta pasta, de 20.000 MB, certo? Ela corresponde a 20 GB. Está aqui marcadinho aqui para vocês verem. E a quinta pasta, que é 14.000 MB, corresponde a 14 GB. Certo? Então, isso é só para vocês terem uma ideia, certo? De utilização dos espaços. Por exemplo, se vocês têm um pendrive, e o pendrive tem tantos gigas, vocês, quando forem abrir os arquivos de vocês vão ver o tamanho de cada arquivo que vocês têm. Quando vocês abrirem o arquivo, aparece na tela do computador o tamanho de cada arquivo. Então, basta vocês... e lá no final, ele mostra o total que vocês têm desses arquivos. Então, quando vocês forem passar do computador para o pendrive, ou vice-versa, ou para o celular, vocês têm que ter a ideia de qual a capacidade que você tem em mãos de memórias armazenadas, qual a capacidade que você tem, e qual o espaço que você tem para onde você vai querer colar, certo? Então, se você tem um pendrive, você tem um arquivo no computador com 20 GB, você não vai conseguir colar no seu pendrive de 16 GB, certo? Então, isso tudo que eu estou mostrando aqui é para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que significa a medição de volume de dados do computador. Aquilo que é possível fazer para facilitar que vocês consigam gravar de um dispositivo para o outro. Ok? Muito obrigado. A aula é só isso e até a próxima, se Deus quiser.